Saíram os últimos dados do desemprego e novamente a taxa é a menor da série histórica, seguindo abaixo de 7%. Assim como está na moda fazer imagens com desenhos japoneses usando inteligência artificial, está na moda também dizer que o governo maquia a taxa de desemprego, como principalmente tirando da conta os beneficiários do Bolsa Família. Com muita gente recebendo o benefício, o desemprego diminuiria artificialmente. E aí, é verdade que quem é do Bolsa Família não conta como desempregado? Vamos chamar o VAR. A gente pode começar dando uma olhada nas coisas que vocês estão dizendo que bombam pela internet. Quem ganha Bolsa Família não conta como desempregado, assim que o PT deu um jeito na economia brasileira. Para receber o Bolsa Família, você não pode estar empregado, mas quando você entra, deixa de ser considerado como desempregado. É a máquina do PT para dizer que temos atualmente a menor taxa de desemprego da história. Se você recebe Bolsa Família, você não está desempregado, diz o IBGE. O primeiro requisito para receber Bolsa Família, não trabalhar. Alguém do IBGE deveria ser preso em 2027. Tem mais, o Márcio Postman, militante do PT, colocado como diretor do IBGE, está mentindo para o povo. O IBGE considera que quem ganha Bolsa Família não é considerado desempregado. Ora, se para receber o Bolsa Família o requisito é exatamente estar desempregado. Fila da lotérica para receber o Bolsa Família em cidade do interior do Pará. De acordo com o IBGE, não tem nenhum desempregado nesse vídeo. Não ter emprego, conseguir entrar no Bolsa Família, então automaticamente você não está desempregado. O governo fala que taxa de desemprego caiu absurdamente, absolute cinema. O ex-presidente Jair Bolsonaro também entrou na onda e compartilhou que se fossem incluídos os 37 milhões de adultos desempregados do Bolsa Família, a taxa seria mais próxima da realidade, 43%. Vamos entender então como que o IBGE calcula a taxa de desemprego? Para ser considerado desempregado pelo IBGE não basta estar sem trabalhar, você precisa estar sem trabalho, disponível para trabalhar e procurando ativamente um emprego. Quem não relata estar procurando trabalho não é contado como desempregado. Mas isso vale para todo mundo, não só para quem recebe o Bolsa Família. Quem não está procurando ativamente emprego é o pessoal que está fora da força de trabalho. Quem são essas pessoas que poderiam trabalhar e não estão trabalhando então? Todos os países têm um monte delas que ficam de fora da taxa oficial de desemprego. É o caso dos estudantes, dos aposentados, donas de casa, herdeiros, cuidadores de pessoas doentes, pessoas com deficiência. É o caso também das pessoas desalentadas, que procuravam, mas desistiram de procurar emprego por não conseguir encontrar um. E é o caso também de qualquer pessoa que simplesmente não quer trabalhar mesmo. Então, quem recebe Bolsa Família é contado como desempregado? Depende. Está procurando emprego? Sim. Se não está procurando, não. Como qualquer outra pessoa. Vamos fazer então as contas juntos. O Brasil tem quase 180 milhões de adultos. Segundo o IBGE, desses, 110 milhões estão na força de trabalho. Quer dizer, estão trabalhando ou querem trabalhar. A força de trabalho é então o total da população que está disponível para ser ocupada e é um número importante porque vai ser o denominador usado na taxa de desemprego. A força de trabalho caiu bastante na pandemia. Muita gente deixou de trabalhar ou de procurar emprego, mas esse número se recuperou rapidamente. A força de trabalho ainda está um pouco abaixo da tendência anterior, mas nada que explique toda a queda no desemprego. É verdade que o Bolsa Família, desde a pandemia, aumentou muito, de valor e de cobertura, mas a força de trabalho não despencou em consequência disso. Quer dizer, não é porque supostamente as pessoas se contentaram com o Bolsa e pararam de procurar emprego que a taxa de desemprego caiu tanto no Brasil. A força de trabalho está num patamar histórico, assim como o número de pessoas empregadas ou ocupadas, que já é de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, a gente observa nos últimos anos uma força de trabalho cada vez maior, um número de ocupados cada vez maior, e se isso aconteceu ao mesmo tempo que o desemprego caiu, isso significa que o número de desocupados caiu. É isso que a gente vê de uma forma consistente desde o final da pandemia. Hoje são cerca de 7 milhões e meio de desempregados no Brasil. Então a gente pega esses 7 milhões de desempregados e usa como numerador. O denominador vai ser a força de trabalho, que é aquela soma entre empregados e desempregados, os 110 milhões de pessoas. É assim que a gente chega na taxa de desemprego do IBGE, um pouco abaixo dos 7%. Veja então que a taxa de desemprego não é a proporção de desempregados no total da população, mas somente a proporção de desempregados na força de trabalho. Todo aquele pessoal, estudantes, aposentados, etc., não entra na conta independentemente de receber ou não Bolsa Família. Mas eu entendo que mesmo alguém que não acredite que a taxa de desemprego é manipulada para retirar o pessoal
do Bolsa Família possa achar que o Bolsa Família maior dos últimos anos deslocou pelo menos uma parcela da população para fora da força de trabalho. E isso, em algum grau, pode ter, de fato, acontecido. Hoje nós temos cerca de 67 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Subiu durante a pandemia, caiu de volta, mas não totalmente. Então parece haver gente que deixou de participar do mercado de trabalho após a Covid e não voltou mais. A taxa de participação, o percentual de pessoas que está topando participar da força de trabalho, é de 62%. Bem parecido com o que era antes da pandemia, mas um pouquinho abaixo. Antes da Covid, estava em uns 63% antes da Covid estourar 5 anos atrás. Isso é bem interessante porque se a participação caiu, a força de trabalho é menor do que poderia ser. Quer dizer, mesmo que a força de trabalho seja recorde, em termos absolutos, ela poderia ser ainda maior. E se ela fosse maior e a maior parte das pessoas que reingressasse na força de trabalho fosse para o desemprego, nós de fato teríamos uma taxa de desemprego maior. A gente pode fazer uma estimativa para isso, para o que por muito tempo os economistas chamavam de desemprego oculto, quer dizer, o desemprego que está invisível, fora da força de trabalho. Aqui vamos chamar de desemprego real, entre aspas. Se a taxa de participação fosse a mesma de antes da pandemia, a gente teria um desemprego de cerca de 8,5% hoje no Brasil, de fato acima dos 6,8% que a gente tem hoje. Então sim, o desemprego seria um pouquinho maior, não se a gente considerasse quem é do Bolsa Família como desempregado, mas se a gente contemplasse pessoas que hoje estariam buscando trabalho se não tivesse acontecido a pandemia e todas as mudanças que aconteceram juntos, o Bolsa Família maior sendo uma parte possível disso. Esse desemprego real, maior de 8,5%, está bem longe do cálculo divulgado pelo Bolsonaro de 43% de desempregados. Na verdade, a maior diferença entre a taxa de desemprego divulgada pelo IBGE e essa taxa de desemprego real aconteceu no governo dele. Teve um momento ali na pandemia em que a taxa de desemprego do IBGE estava em cerca de 15%, mas a taxa de desemprego corrigida, digamos assim, estaria acima de 23%. Não quer dizer que o Bolsonaro fraudou os dados ou fizeram maquiagem no IBGE. Foi totalmente natural, digamos. Naquele momento, um monte de gente parou de trabalhar, ambulantes, diaristas, e não foram procurar emprego. O desemprego não subiu tanto porque essas pessoas não estavam buscando trabalho. Tinha as medidas de distanciamento da Covid, o medo do contágio, etc. Então, a participação na força de trabalho caiu muito e ajudou o desemprego a ficar relativamente baixo nos dados oficiais. Na verdade, não existe muita dúvida hoje sobre a qualidade do dado do desemprego no Brasil. Existe uma percepção generalizada de que o mercado de trabalho está aquecido, que é inclusive levado em conta nas altas dos juros por conta do risco de inflação. Os dados de emprego com carteira assinada, por exemplo, do CAGED, também têm mostrado recorde de pessoas trabalhando, nesse caso, formalmente no Brasil. E a gente vive vendo notícia aí de patrões que não conseguem achar gente, o que é um sintoma, sim, de desemprego menor. A história, então, de que quem está no Bolsa Família não conta nas estatísticas de desemprego não é verdade, beleza, mas ela tem um ingrediente adicional. A narrativa que é colocada aqui é que essa teria sido uma mudança recente no cálculo do desemprego feito pelo IBGE. Isso não aconteceu. Essa metodologia que a gente viu já era assim na época do Bolsonaro e é regra nas principais economias do mundo. Muito da paranoia na internet se concentra no presidente do IBGE, a ideia de que o Márcio Postman estaria por trás de manipulações nos dados do PIB, da inflação e também do mercado de trabalho. Então tem a turma nas redes que chama ele de maquiador geral da República e o IPCA de Instituto Pinochman de Contabilidade Alternativa. Na verdade, Pinochman é um apelido que pegou com a turma do mercado financeiro. Mas, independentemente da percepção que você tenha do Márcio Postman, um economista provocador, com histórico de polêmicas, não existe nenhum indício de que os dados divulgados sejam fraudados ou de que ele tenha sequer buscado isso. Além do mais, o corpo técnico do IBGE é bastante reconhecido e bem visto. Seria preciso muito mais do que apenas a vontade de um presidente para algo em larga escala assim acontecer. Então, agora você já tem certeza que quem está no Bolsa Família pode estar sim nas estatísticas de desemprego, depende se a pessoa está ou não na força de trabalho, procurando ou não um emprego. E na verdade, muitas pessoas do Bolsa Família trabalham principalmente informalmente ou por conta própria. Morre um mico-leão dourado toda vez que alguém compartilha essa bobagem. Amigos não deixam amigos dizerem que pro IBGE quem recebe Bolsa Família não conta como desempregado. Você acompanha minha coluna às segundas no estadão.com.br e na terça-feira no jornal.